Evangelho de João, capítulo 9, versículo 24, diz: Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Aqui é a história do cego de nascença, nós estamos continuando. E ele é chamado pelos líderes religiosos, esses homens que deviam estar cuidando do povo. E por ser homem que conhecem a palavra, ele já diz aqui: jure por Deus que você vai dizer a verdade. E o texto diz, a palavra diz que não se deve jurar nem pelo céu nem pela terra. Eles estão aqui questionando este homem que conhecia a palavra, este homem que não conhecia a palavra, melhor dizendo, na profundidade dos líderes religiosos. O versículo 24 diz que ele estava ali diante desses homens pela segunda vez. Nós podemos ver que Deus ele faz um milagre na vida do homem. O versículo 25 diz: ele respondeu, se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Este homem que estava lá jogado, que estava lá desprezado, quantas vezes esses líderes religiosos passaram por ele e não ligaram? Porque ele estava cego, estava lá, sem causar problemas para ele. Mas agora este homem está restaurado, transformado. E ele diz, ele responde com autoridade, porque ele estava desfrutando de algo bom na vida dele. Ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Ele não estava ali com medo do que poderia acontecer com ele. Os pais dele foram chamados, receberam a pressão, que se falasse que Jesus era o Messias, que não ia mais desfrutar da sinagoga. Mas ele estava ali firme. Não sabemos se ele tinha acesso à sinagoga, mas ele estava ali. O versículo 26 diz o que foi que ele fez a você. Isso aqui é os líderes perguntando: como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. Este homem anteriormente já tinha falado o que Jesus tinha feito. Na realidade, um dos grandes problemas de hoje e daquela época é porque quando alguém está lá na sarjeta, quando alguém está lá com a vida destruída, ninguém liga. Mas quando ele é restaurado, as pessoas começam a dizer. Tinha um homem no interior que ele bebia tanto e ele saía nu correndo pelas ruas. Era um povoado e aquele homem causava muito escândalo. E este homem um dia conheceu Jesus. Quando ele conheceu Jesus, ele mudou a vida dele. Mas muitas pessoas começaram a criticar. Muitas pessoas começaram a falar mal dele. Porque ele foi transformado, foi mudado. E este cego, ele está ali. Ex-cego, melhor dizendo. Porque na realidade, estes homens estavam preocupados assim. Jesus fez um milagre na vida deste homem. As pessoas estão seguindo Jesus e nós estamos sendo prejudicados. Isso que não era uma questão de ajudar o homem, mas uma questão de saber como nós vamos nos livrar dele. O versículo 27 de João capítulo 9. O homem respondeu: eu já disse a vocês, não acreditaram, porque querem ouvir isso outra vez. Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então este homem ele está dizendo assim: vocês querem ser seguidor deste Jesus? Quer seguir a ele também?
quer estar ali. Este homem, ele talvez tinha ouvido falar de Jesus, porque era um cego e estava ali, as pessoas passando. E ele começa a questionar os líderes religiosos. Vocês também querem ser seguidor dele? Vocês também querem estar ali seguindo ele? Este homem, ele não tem medo dos líderes religiosos. Ele está ali falando. Mas eles reagiram. Versículo 28. Então eles o xingaram e disseram: você que é seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés. Se ele fosse seguidor de Moisés, se eles fossem seguidores de Moisés, eles tinham cumprido o que a lei de Moisés manda, que é ajudar ao próximo. Que na realidade a lei não é nem de Moisés, né? A lei de Deus, mas eles nem falavam, nós seguimos as leis de Deus, nós seguimos Moisés. Porque muitas pessoas hoje, ao invés de seguir a palavra, está seguindo um líder religioso. E o que aquele líder religioso diz, em muitos casos, é mais importante até que a palavra. Não porque o meu líder espiritual, o meu líder religioso, ele falou isso e ele falou, pronto, está acabado. Eles ficaram furiosos com esse cego de nascença. E disseram: você que é seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés. Seguir a palavra de Deus e você realmente conhecer, é saber. O versículo 29 diz: nós sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Na realidade, se eles, como pessoas que estudaram, pessoas que conheciam, se eles pesquisassem, se eles também prestassem atenção na palavra, porque quando os magos chegaram para falar com Herodes, Herodes mandou chamar os líderes religiosos, as pessoas: olha, vieram 3 homens aqui dizendo que... E eles leram na palavra: não, mas está escrito que ele vai nascer em Belém. Eles não queriam reconhecer que Jesus era o Messias, porque eles sabiam da verdade das Escrituras. Há pessoas que sabem que a Bíblia é a verdade, a Bíblia é para mudar, é transformar a vida, mas elas não querem ler. Deus falou várias vezes sobre Jesus Cristo, as pessoas ouviram e alguns disseram: não, foi um trovão. Porque quando você está com seus olhos fechados, seus olhos espirituais estão fechados, você não consegue ouvir, porque você é cego. Mas este homem está ali. Este homem está diante desses líderes religiosos, esses líderes que estão pressionando ele. O versículo 30 ele diz: ele respondeu: que coisa esquisita, vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Ele já começa a dizer: vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Este homem, ele era religioso, mesmo sendo cego fisicamente. O versículo 31 diz: nós sabemos que Deus não atende a pecadores, mas ele atende aos que respeitam e faz a sua vontade. Este homem, ele diz aqui que Deus não atende a pecadores, mas aquele que respeita, que faz a vontade de Deus. Este homem aqui, ele está dizendo para aqueles líderes religiosos, talvez ele nem esteja dentro do que ele está falando, mas ele diz: se alguém é temente a Deus, se alguém respeita Deus, ele diz: olha, interessante, né? Vocês não sabem de onde ele veio, mas ele me curou. Ele transformou a minha vida. Eu estava lá. Ele poderia dizer: olha, os discípulos dele perguntaram, porque eu sou cego, mas não sou surdo. Perguntaram:
Se eu era cego, se era por causa dos meus pecados ou por causa do pecado dos meus pais. Mas ele disse que é para que em mim se manifestasse a glória de Deus. Versículo 32 diz: desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. E aqui ele dizendo, ele está falando para os líderes religiosos. Ele está dizendo para os líderes religiosos. Desde que o mundo, né, existe. E o versículo continua: desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Então é necessário você entender. Jesus Cristo, ele veio para transformar a vida do homem. O versículo 34 diz: eles disseram: você nasceu cheio de pecado, e é você que quer nos ensinar? E expulsaram da sinagoga. Este homem, ele estava ali falando, e esses líderes religiosos, eles ficaram furiosos. Muitas vezes, quando a pessoa ele tem um grau de instrução elevado, e alguém simples vai dar uma orientação para ele, ele começa: quem é você, rapaz, para estar me ensinando? E eles começaram a xingar este homem, expulsar este homem. E eles expulsaram este homem da sinagoga, mandaram este homem embora. O versículo 35: Jesus ficou sabendo que ele tinha expulsado o homem da sinagoga. Foi procurado e quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Versículo 36. Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Versículo 37. Jesus disse: você já ouviu, é ele que está falando com você. Jesus Cristo viu que este homem ele foi expulso da sinagoga. Ele não poderia mais entrar na sinagoga. E Jesus foi procurá-lo. Jesus encontrou este homem cego, mas agora fala com ele são. Jesus ele encontra este homem e pergunta: você crê no Filho do Homem? Falando, declarando também a natureza humana de Jesus, declarando que ele é o escolhido de Deus também. E ele diz: Senhor, quem é ele para que eu creia? Jesus: sou eu que estou falando com você. Versículo 38. Creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou e o adorou. Jesus Cristo, ele fez um milagre na vida desse homem. Este homem, ele se ajoelhou aos pés de Jesus. Ele se prostrou. Primeiro ele recebeu a bênção de Deus, desfrutou desta maravilha. O versículo 39 diz: então Jesus afirma: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e fiquem cegos, e os que vê. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que quer dizer isso, que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que pode ver, então continua tendo culpa. Jesus ele está ali. E os fariseus estavam sempre por perto. Pode observar. Jesus diz algo interessante: eu vim a este mundo, versículo 39, eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e os que fiquem cegos que veem. Você na realidade pode ouvir as pessoas, mas você tem que ler a palavra, porque você não pode deixar os outros conduzir a sua vida de qualquer forma. E esses fariseus entenderam muito bem. Quantas pessoas são cegas espiritualmente? Quantas pessoas estão aí sendo religiosas, cumprindo rituais, mas não conhecem a Jesus? Somente aquele que entende que Jesus é a luz pode andar realmente no caminho certo. Você deve fazer igual este homem, não ter medo, enfrentar,
Se você tem um problema, você tem que pedir a Deus para te abençoar, para que você possa receber realmente de Deus a bênção. A bênção também até de viver com este problema, mas dizer assim, eu estou com esse Deus, esse Jesus, e olha para mim. Fica aí a dica para você. Você pode ver fisicamente, mas você está vendo espiritualmente a forma como Jesus realmente quer que você esteja vivendo?